Olá, boa tarde. Tudo bem com você? Hoje eu quero ensinar um versículo da Bíblia, que é este aqui. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Está escrito na Bíblia, na carta aos Efésios, capítulo 4, no verso 32. O que quer dizer? Quer dizer que nós devemos ser bons para com as outras pessoas. Compassivos quer dizer que nós devemos ajudar as pessoas. Perdoar quer dizer que devemos perdoar algo que possa nos ter machucado, algo que alguém possa ter dito ou feito que nos possa ter machucado. Porque Deus também nos perdoou por Cristo Jesus. Então, nós precisamos aprender a perdoar também. Isso me lembra a história de uma menina chamada Sueli. Sueli, ela sabia que o vovô dela guardava doces dentro do guarda-roupa. Um dia, quando percebeu que ninguém estava vendo, ela foi devagarinho, entrou no quarto do vovô e pegou 2 doces. Estava tão gostoso que ela voltou lá no outro dia e pegou mais. Os dias passaram e Sueli foi na igreja junto com o papai, mamãe, o vovô. E quando ela estava lá assistindo o culto, o pastor falou: não furtarás, ou seja, não roube, não pegue nada que não é seu. E ela pensou: uai, como é que ele sabe que eu peguei os doces do guarda-roupa do vovô? E ela começou a sentir muito mal por causa daquilo. Então, ela pediu perdão para Deus. E ela pediu para Deus dar coragem para ela contar aquilo para o seu vovô. Quando chegou em casa, ela contou para o vovô que ela havia pegado aqueles doces. E o vovô então disse: claro que eu te perdoo, mas se você tivesse me pedido, eu daria os doces para você. Sueli ficou contente porque ela descobriu que pegar algo que não pertence a gente é roubar. E roubar é pecado. Eu vou contar para vocês a história de um escravo. O nome dele era Onésimo. Essa história está na Bíblia também. Onésimo era um escravo e ele trabalhava para um homem chamado Filemão. Onésimo significa útil, mas Onésimo não era uma pessoa útil e também fazia muitas coisas erradas. Sabe o que ele fez? Roubou o seu patrão e fugiu. Fugiu para uma cidade grande. E ele ficou naquela cidade grande e pensou: aqui ninguém vai me descobrir. Mas eu creio que ele fez mais coisa errada, sabe por quê? Porque ele foi parar na prisão. E Onésimo na prisão acabou por conhecer um nome muito conhecido da Bíblia. Ele acabou por conhecer o missionário Paulo, apóstolo Paulo. E na prisão, o apóstolo Paulo falava de Jesus para as outras pessoas. Por que alguém que falava de Jesus foi parar na prisão? Porque as pessoas tinham muita raiva do apóstolo Paulo, exatamente porque ele falava de Jesus. Então, Onésimo escutava tudo que o apóstolo Paulo falava, e aquelas coisas entraram no coração de Onésimo. Até que um dia ele demonstrou interesse em conhecer melhor Jesus, de quem Paulo tanto falava. E então Paulo disse que Jesus veio ao mundo para perdoar os nossos pecados, que Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Ele morreu em nosso lugar, tomando assim a culpa que era nossa. E Onésimo ouviu aquelas palavras com muita atenção. Ele sabia que ele era culpado, ele havia roubado o seu antigo dono e havia feito outras coisas erradas também. Onésimo, através do ensino do apóstolo Paulo, reconheceu o seu pecado e recebeu Jesus no seu coração. Acontece que ele tinha uma dívida com o seu patrão e ele contou essa história para Paulo. Sabe o que Paulo disse? Eu conheço o seu patrão, é Filemão, não é? Olha, quando você for sair daqui, você vai levar uma carta minha. Filemão já aceitou Jesus no coração e ele vai te perdoar, tenho certeza disso. Então, quando chegou o dia de Onésimo sair da prisão, o apóstolo Paulo escreveu uma carta endereçada a Filemão e dizia mais ou menos assim: meu amigo Filemão, eu conheci Onésimo na prisão. Sei que ele, antes de fugir, roubou você. Mas eu vou dizer que ele agora é uma pessoa transformada, ele mudou. E
ele está voltando para sua casa e leva esta carta. E eu ainda quero dizer que se ele te deve alguma coisa, pode pôr na minha conta e eu pagarei por ele. E assim, Onésimo voltou para casa. Filemão deve ter levado um grande susto quando ele viu Onésimo voltando. Mas assim que Onésimo entregou a carta nas mãos de Filemão e ele leu, ele ficou muito feliz, porque aquele servo que havia roubado ele, Onésimo, que significava útil, era inútil, mas agora foi transformado e era uma pessoa útil. E ele ficou muito contente de receber de volta. Aquela carta que Paulo enviou foi muito útil para ele. Então, ele ficou ali com Filemão, servindo com muita honestidade, completamente transformado pelo amor de Deus. Sabe de uma coisa? Isso me faz lembrar que o Senhor Jesus também pagou pelos nossos pecados. Lembra que eu disse que o apóstolo Paulo escreveu a carta a Filemão e disse: se Onésimo te deve alguma coisa, ponha na minha conta. Onésimo fugiu, foi parar na prisão, mas agora ele conhecia o Senhor Jesus e ele foi transformado. O que aconteceu conosco foi a mesma coisa. Nós éramos pecadores. O que é pecado? Pecado é pegar o que não é seu, é mentir, é enganar, tudo aquilo que não agrada a Deus. Nós fazíamos essas coisas, mas o Senhor Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, perdoou os nossos pecados uma vez por todas, e assim como Paulo disse, coloque a dívida de Onésimo na minha conta. A nossa dívida do nosso pecado foi colocada na conta do Senhor Jesus. Ele morreu e ele ressuscitou para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Olha a felicidade de Onésimo, transformado, completamente transformado pelo amor de Deus. Antes era útil, antes era inútil, porém agora era útil. Aqui está novamente o versículo que eu ensinei bem no início. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus e Cristo vos perdoou. Sabe, às vezes nós queremos que as pessoas nos perdoem, mas nós não perdoamos as pessoas. Precisamos pedir para Jesus nos ajudar a perdoar aqueles que nos fizeram mal, para que nós possamos ter o nosso coração limpo e purificado e viver uma vida em santidade para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude a sermos benignos e compassivos e aprender a perdoar, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Vocês gostaram dessa história? Logo eu volto a contar outra história para vocês. Esta foi a história de Onésimo.